Como disse meu xará, Deus joga os nossos pecados onde? Nas profundezas do mar. Ainda coloca uma placa assim, proibido pescar. Para evitar qualquer dúvida. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 10 de Marcos. Vamos ler 5 versículos. A partir do versículo 48. E muitos o repreendiam, 46. Versículo 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e o número da multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Essa é a última parte, né, do capítulo 10 de Marcos. Jesus está se caminhando para Jerusalém, na última fase do seu ministério. Possivelmente, tudo indica que fosse próximo à Páscoa. Páscoa era uma das principais festas judaicas. É tão importante, né, para os judeus, né, até hoje, que é a única festa que você não pode deixar de comemorar. É a única festa que tem duas datas para se comemorar. Se você não puder comemorar, o judeu, né, não puder comemorar a primeira data, depois de um mês ele tem que comemorar na segunda data. Então não tinha jeito, né, tinha que comemorar de qualquer jeito. É uma das festas mais importantes. E foi justamente na Páscoa que Jesus morreu. Então, quando Jesus está indo para Jerusalém, ele está indo para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Nos versículos anteriores, nós vimos que Jesus, nessa caminhada, vai explicando, né? Jesus começa a dizer para os seus apóstolos, seus discípulos, sobre o seu sofrimento, sua morte, e também sobre a sua ressurreição apenas no final do seu ministério. Mas eles ainda tinham umas confusões na cabeça, né? Eles ainda não entendiam muito bem o que estava acontecendo. E periodicamente Jesus tinha que chamá-los e dar uma correção. Mas aqui Jesus novamente volta a caminhar na direção de Jerusalém. E é um incidente bastante interessante, que é a história de Bartimeu. As passagens paralelas que também relatam isso, de Mateus 20, de 29 a 34, e Lucas 18, de 35 a 43. Depois nós vamos recorrer a algumas dessas passagens para obter alguns outros detalhes interessantes do relato de Marcos. Então Jesus estava caminhando, né, no versículo 46. Então eles foram para Jericó, eles passam por Jericó em direção a Jerusalém. Então quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e havia junto com ele uma grande multidão. Essa multidão era composta por pessoas que normalmente já acompanhavam Jesus, além dos discípulos, mas também alguns peregrinos que estavam caminhando para Jerusalém. Muitos desses peregrinos vinham da região que a gente chama hoje de Transjordânia, né, que hoje é o país da Jordânia, né? Então eles vinham por ali, para Decápolis naquela época, Pérea, eles vinham por ali e subiam para Jerusalém através de Jericó. E no meio do caminho, quando Jesus está passando por ali,
um certo cego chamado Bartimeu, que era mendigo, estava ao lado da estrada e estava sentado ali na estrada e Jesus estava passando. O fato de Jesus passar por Jericó, para mim, particularmente, é muito significativo, muito simbólico. Jericó é uma cidade que fica a mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém. É uma caminhada, naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, hoje você faz em 10, 15 minutos. Né? Mas naquela época, era a pé, então levava quase meio-dia nessa caminhada. E andando aí uns 4, 5 quilômetros por hora, leva mais ou menos meio-dia para chegar lá. Né? E ela ficava também próximo ao Rio Jordão, mais ou menos uns 8 quilômetros. Um dado interessante dessa cidade, é uma das cidades que, se não me engano, a cidade que tem a menor altitude. Né? O Rio Jordão, grande parte dele, aliás, o Mar da Galileia, já está abaixo do nível do mar. E Jericó fica a mais ou menos 11 quilômetros do Mar Morto, que é o lago mais profundo conhecido. E Jericó é a cidade mais profunda, é mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, a caminhada para Jerusalém não era apenas 25 quilômetros em linha reta, ainda tinha que ter uma rampa de subida de 1 quilômetro, saía de 400 metros abaixo do nível do mar para quase 600 metros acima do nível do mar. Campinas está nessa altura, 600 metros. Castelo, que é o ponto mais alto, é 700 metros. A minha casa, 640 metros acima do mar. Então, é uma bela de uma subida. Se você imagina, se nós estamos a 600, né, o mar fica lá em Santos, né, 400 metros mais para baixo. E isso numa inclinação apenas de 25 quilômetros. Daqui a Ubatuba, mais ou menos, são 200 e poucos quilômetros. Então, é uma rampa e tanto, essa subida é muito pesada. E Jesus escolhe justamente esse caminho. Mas por quê? Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos judeus quando eles saíram do Egito. Eles saem do Egito, faz aquela caminhada de 40 anos. Quando Moisés morre, ele deixa a liderança para Josué, isso mais ou menos 1400 antes de Cristo. E Deus orienta Josué a atravessar o Jordão, justamente naquela altura. Eles acampam próximo à cidade de Jericó, era uma cidade fortificada, era uma cidade muito poderosa na época de Josué. E nós conhecemos o que acontece ali, a derrubada das muralhas, a conquista daquela grande cidade que acabou trazendo para toda aquela região um certo temor. As outras cidades não eram tão fortificadas quanto ela. A outra cidade assim era Jerusalém, que naquela época chamava Salém ainda, né? Pertencia aos jebuseus. E então é bastante significativo que ele comece por ali, porque foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel. Além do que, nós não podemos esquecer que o nome Josué, que foi o conquistador da cidade, é o nome hebraico de Jesus. Jesus ele vem através do grego, né? Ele chega até o latim, né? Mas já é uma transliteração do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Né? Mas em hebraico é Josué. E o grego não tem um som de X, né? Porque é Yeshua, né? Mas o grego não tem o X, né? O latim também não tem, o som é diferente. Então ele vem por aí. Então é bastante significativo também, porque foi Josué que conquistou e agora Jesus é que está passando por ali. Os dois têm o mesmo nome. Né? Então é como se Jesus estivesse indicando que ele estaria reconquistando aquela terra, uma nova conquista, mas não uma conquista geopolítica como fez Josué, mas uma conquista espiritual. Jesus veio instaurar uma nova Israel, uma nova Canaã, não física, não geopolítica, mas uma Israel espiritual, como Paulo fala.
Outro detalhe importante dessa cidade, que ela foi amaldiçoada por Josué e reconstruída apenas 500 anos depois. Lá em Josué capítulo 6, versículo 26, há uma situação bastante interessante. Depois que Josué conquista a cidade, quando ele deixa a cidade em ruínas, ele pronuncia a seguinte maldição, Josué 6, 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porás os fundamentos, e a custa do mais novo, as portas. Por isso que alguns chamam Jericó a cidade amaldiçoada, por conta disso. E veja o que acontece 500 anos depois, quando ela é reconstruída, em 1 Reis 16, 34. 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Iel, Betelita, da cidade de Betel, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Agora Jesus passa por ali, por essa mesma cidade. Só que agora, em vez de ele trazer uma maldição, ele vai trazer uma bênção. Ele vai inverter a situação. É como se ele estivesse tirando da cidade o peso de uma cidade amaldiçoada. Né? Há, na verdade, já na época de Jesus, havia duas Jericós, a Jericó Velha e a Jericó Nova. Essa Jericó Nova não é essa reconstrução, mas é a reconstrução feita por Herodes. Ali, Herodes construiu um palácio de inverno para ele. Então, era o lugar onde Herodes passava o inverno ali. E, como ele era vaidoso, ele remodelou, urbanizou toda aquela região nova. Então, normalmente se diz que há duas Jericós, a nova Jericó e a velha Jericó. E aí a gente entende algumas passagens, quando um evangelista diz que Jesus estava saindo de Jericó, o outro estava se aproximando de Jericó, porque saía de uma e passava pela outra. Então essa é a Jericó, né, que Jesus está passando. Muitos judeus, por mais radicais, quando eles queriam ir para a Galileia, eles não passavam pela região de Samaria, que seria o caminho mais curto. Eles passavam por Jericó, eles passavam pela Transjordânia. Então, Jericó era uma cidade importante, era uma cidade extremamente rica e famosa já na época de Jesus. Então, essa é a Jericó, por aí que Jesus passa. E nessa época, né, da Páscoa, muitos peregrinos passavam por ali a caminho de Jerusalém. E é nesse contexto que nós encontramos esse homem cego, mendigo, chamado Bartimeu. Agora é interessante 3 detalhes desse homem. Primeiro, que ele era cego. Ele tinha um problema de visão, não foi um problema de visão de nascimento. Ele, de alguma maneira, ele ficou cego a posterior. Não sabemos muitos detalhes dele, não sabemos quanto tempo ele ficou cego, não sabemos qual a idade que ele tinha, mas sabemos que ele era cego. E por conta da dificuldade de visão, ele também era mendigo. Mendigo que seria pedinte, né? Ele pedia esmolas no caminho. Por isso que ele estava ali à beira do caminho. E o terceiro detalhe que a gente não percebe, mas é interessante, é que ele não tem nome. Ah, mas pastor, o nome dele é Bartimeu? Não. Porque o nome Bartimeu significa filho de Timeu. Que inclusive o próprio Marcos explica isso. Bartimeu, filho de Timeu. Bar significa filho. Então ele não tinha nome, ele era identificado pelo seu pai. Ninguém sabia o nome dele. Tanto que chamava ele pelo... Assim, quem que é aquele cara? Ah, é o filho de fulano de tal. Nem identidade própria ele tinha. Olha a situação desse homem. Ele era dependente totalmente da vontade e da boa vontade das pessoas. E veja que ele ficava ao
à beira do caminho. E essa era uma época muito boa para pedir esmola, né? Porque as pessoas passavam e iam para Jerusalém. Mas ele era cego, e a cegueira naquela época era muito grave, até hoje, né? Estima-se que no mundo tenha cerca de 39 milhões de cegos. Só no Brasil, em torno de 500 mil, 500 mil pessoas. O meu avô, pai da minha mãe, ele era cego. Então eu conheço um pouquinho da realidade do cego, as dificuldades que eles passam. A dificuldade de locomoção. Hoje ainda temos alguns recursos extras, né? Ele contava com uma pessoa que o ajudava e coisa e tal, mas ele frequentava no Rio de Janeiro o Instituto dos Cegos Benjamin Constant, né? Ele aprendeu o braille ali, ele lia a Bíblia em braille, né? São livros grandes, enormes, né? Em braille. Mas naquela época a vida de um cego era muito complicada. Não tinha os recursos que nós temos hoje. Não existia o braille, não existia nada disso. Ele dependia totalmente, ele não tinha como trabalhar, como é que ele podia trabalhar? Hoje ainda temos recursos. Computadores que falam, né, que ele escuta, consegue a Crosby, né, como o pastor Odair sempre cita, um número enorme de cânticos, né? Mas sempre é uma pessoa que está dependendo de outra. Sempre é uma pessoa que tem limitações na sua conduta. Dificilmente eles conseguem ter uma autonomia tão boa. Hoje em dia até que ainda tem, mas naquela época não. Então veja, ele era um homem que devia ter baixa autoestima. Por toda essa dependência. E ele levava consigo alguns complexos, né? Traumas. Não sabemos o que aconteceu, se ele foi um glaucoma ou qualquer outro tipo de doença, um acidente. Não sabemos o que aconteceu com ele. Mas imagina uma pessoa que sempre viu na vida, de repente perde a visão. Diferente de quem já nasce, né? Mas era uma pessoa que tinha dificuldade, e por isso ele vivia à beira do caminho. Ele nunca estava no caminho. Ele sempre à margem. Sempre marginal. E ele estava ali, naquele local. Em Lucas 18, 35, diz que ele estava ali pedindo esmolas. Era um momento propício para isso. As pessoas iam para Jerusalém, grandes caravanas, e eles estavam ali justamente na saída da cidade, eles estendiam a mão e pediam a benevolência, né, das pessoas, e as pessoas, como iam para Jerusalém, iam para um culto, eles acabavam doando, né? Em Mateus 20, 30, Mateus ele relata que eram 2 homens, mas não há nenhuma contradição nas coisas, né? Porque apenas Marcos relata apenas de um, talvez Bartimeu fosse tomando a iniciativa, né? Mas não há nenhuma confusão disso. Mas estavam ali, sentados, à beira do abismo, à beira do caminho, né? Ouvindo as pessoas passarem e pedindo ajuda às pessoas. Versículo 47. A multidão está passando, ele escuta um barulho, ele escuta a multidão passar. No versículo 47 diz, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lucas 18, 36, 37, nos dá um detalhe bastante interessante. Lucas 18, 36 e 37. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Bartimeu ele podia não ver nada, mas ele tinha um bom ouvido. Ele escutava. E ele escutou um tropel, como diz aqui, né, em Lucas. Ele escutou um barulho, e ele percebeu que aquele barulho não era comum. Não era um barulho normal. E ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo que ele não sabia o que era. Então ele pergunta às pessoas, alguém que estava ao seu lado, olha, o que está acontecendo?
Porque o barulho chamou a atenção dele. A conversa, o som não era o que ele estava acostumado a ouvir. E ele percebeu, alguma coisa está acontecendo aqui que eu quero saber. E perguntou, o que está acontecendo? E aí falou assim, Jesus é que está passando aí, Jesus Nazareno. Meus irmãos, quando ele ouviu isso, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. Por quê? Porque ele podia não ter visto Jesus, mas Jesus era bem conhecido das pessoas. Ele sabia quem era Jesus. A fama de Jesus já estava correndo em todas as regiões, não apenas da Galileia. A fama de Jesus já tinha chegado há muito tempo em Jerusalém. Ele sabia das histórias de Jesus. Possivelmente alguém já deve ter contado sobre as curas de Jesus. Não sabemos se ele já alguma vez tentou ou pensou em se encontrar com Jesus. Até porque seria muito difícil. Onde é que está Jesus? Se encontrar com ele. Mas agora ele tem essa facilidade. Jesus está passando diante deles. Meu irmão, que bênção! O que ele tanto esperava, o que tanto ele queria, a reação dele foi imediata, ele não podia perder a oportunidade. E Jesus já tinha curado outras pessoas, cegos, inclusive cegos. E ele não queria perder a oportunidade. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começa a clamar. E a palavra aqui em grego é muito forte. Ele começa a berrar, ele começa a gritar com força. Ele não conseguia ver, a multidão estava fazendo barulho. Ele tinha que gritar mais do que a multidão. Ele não sabia onde estava Jesus, se era no início, no meio, no fim da multidão. Se estava no meio, no canto, ou do outro lado da multidão. Ele só queria saber o seguinte, ele queria que Jesus escutasse a voz dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele precisava gritar acima do barulho da multidão. Porque ele queria chamar a atenção de Jesus de qualquer maneira. Ele não queria perder a oportunidade. Eu imagino a angústia desse homem neste momento. Querendo localizar Jesus, querendo falar com Jesus, querendo pedir alguma coisa para Jesus. Em função de tudo aquilo que ele conhecia acerca de Jesus, que Jesus podia fazer. E que Jesus já tinha feito por outros e poderia fazer por ele. E ele clama com voz alta. Mas, meu irmão, quando você quer uma bênção, sabe o que acontece? Tem oposição. Quando você tiver uma bênção ou alguma coisa que você peça para Deus, cuidado com quem você fala. Veja o que aconteceu no versículo 48. E muitos o repreendiam e mandavam ele se calar. O que tem de pessoas que é insensível com a necessidade dos outros, irmãos? Ele tinha uma grande oportunidade aqui de ter uma cura. Aquelas pessoas que estavam em torno de Jesus, muitos deles acompanharam Jesus por muito tempo. Seguiam Jesus desde o tempo da Galileia. Havia os 12 discípulos que estavam com ele. Ele tinha oportunidade, esses homens podiam ter tido a oportunidade de falar assim, Jesus, chamado a atenção de Jesus. Jesus, tem 2 cegos aqui. Mas em vez de ajudar os mendigos, os cegos, eles mandaram eles calar a boca. Fica quieto, nego. Você está atrapalhando aí. Para de gritar, você não está vendo que você está incomodando? Mas, irmãos, ele não queria perder a oportunidade. Não deixe, irmãos, que as oposições, as invejas dos outros se interpõem à tua bênção. Lute, busque a tua bênção, como esse homem buscou. Veja que ele fez. Quanto mais eles mandavam ele se calar, mais ele gritava. Veja, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais. No texto original diz assim, e ele continuava gritando. É mais ou menos essa tradução seria mais literal. E ele continuava gritando, e ele berrava,
E ele gritava, e ele queria que Jesus o escutasse de alguma maneira, e ele não ia permitir que as oposições, que aqueles que estavam contra ele, impedisse que ele alcançasse aquilo que ele desejava. Ele estava lutando por ele, ninguém tinha oportunidade, ninguém quis dar oportunidade a ele, ninguém quis o ajudá-lo. Para ele não era a oposição que ia impedir dele buscar a sua cura. Quanto mais oposição faziam, mais ele gritava. Então não desista, irmãos. Não desista do teu sonho. Não desista da tua bênção. Não desista de que você possa se achegar a Deus. Que você possa clamar a Deus. Oposição sempre tem. É impressionante. Como tem pessoas que, em vez de te ajudar, vai colocar empecilho para você. Em vez de te animar, vai mandar você ficar calado. Como se dissesse assim, você acha que Jesus vai te escutar? Olha a multidão que está do teu lado. Quem é você para pedir alguma coisa para Jesus? Você é cego, nego. Você é um mendigo, pedinte. Nem nome tem, nem identidade você tem. Você é filho de alguém. Você não é você. Ainda bem que Jesus não é assim, né? A visão de Jesus é outra. E a visão de Jesus muda toda a situação. Versículo 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Eu gosto dessas expressões. São simples, mas extremamente profundas. Jesus estava naquela mesma multidão, caminhando para Jerusalém. De repente ele escuta alguém chamando ele. Ele para. Ele para, opa, alguém está querendo falar comigo. No meio daquela multidão toda, no meio daquele barulho todo, Jesus escutou Bartimeu. No meio de todas as orações que a igreja pode fazer, no meio de tantas pessoas pedindo, Deus escuta a sua voz. Pode estar fazendo o maior barulho do teu lado, mas Deus tem uma voz afinada. Deus tem uma sintonia fina com a tua voz. Ele escutou. No meio daquele barulho todo, um monte de gente falando, comentando, talvez alguns gritando, até com o Bartimeu dizendo para ele ficar calado. Naquele meio, ele escutou Bartimeu. Quem que está me chamando? Ele para. Chama esse cara aqui. Vamos ver o que ele quer. E ele continua. Então, olha só como muda a situação, irmãos. Quando Jesus para, a situação muda. Veja o que ele fala aqui. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meu pai gostava muito do Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando chamei por socorro. Meu pai gostava desse salmo. Ele fez até uma música com esse salmo. Em outras versões, versão corrigida, diz que esperei com paciência no Senhor. E Ele escutou. Bartimeu foi escutado. E as pessoas, Jesus parou. E sabe o que aconteceu? A multidão também parou. Todo mundo parou. Por causa de um homem que clamou a Jesus. E agora a multidão chega para ele e fala assim, tem bom ânimo. Ah, mas não era você que está mandando eu ficar quieto?
Não era você que mandava eu ficar calado? Que estava incomodando? Que estava me repreendendo porque eu estava reclamando, que eu estava chamando? Que eu estava gritando, estava buscando a Jesus? Agora você diz o quê? Anima-te. Bom ânimo significa isso, anima-te. Tenha coragem. Que inversão! A própria multidão mudou a atitude com ele. Interessante isso, né? As pessoas também vão te mudar a maneira de te verem quando Deus escutar você. Pode ter certeza. As pessoas vão olhar para você de outra forma. E eles disseram, levanta-te. Levanta-te. Ele te chama. Ou seja, ele estava sentado no caminho. Ele não estava de pé. Ele estava sentado. Né? Estava sentado. Só que tem uma coisa, irmãos. Jesus não fala com quem está sentado. Ezequiel 2, versículo 1. Quando Deus faz o chamado a Ezequiel, ele diz, filho do homem, põe-te em pé. Aí eu falaria com você. Jesus não fala com quem está sentado. Jesus fala quem está em posição. Não estou falando fisicamente, aqui é fisicamente, no texto é fisicamente, mas em posição diante de Deus. É Deus que manda para a gente se levantar. É Deus que manda fazer, sai desse pó, sai dessa terra, sai desse chão. Fica de pé, se posicione. A posição do mendigo era de sentado para pedir dinheiro. Jesus falou assim, não, levanta-te, ergue-te. Quando a gente fala, né, a gente gosta de falar no mesmo, olhando face a face. O ruim é quando você olha para baixo, você tem que olhar para baixo. Jesus falou, não, levanta, saia desse chão, saia dessa condição, saia dessa situação que você se colocou. A cegueira não é impedimento para você caminhar com Deus. As dificuldades, as limitações não são impedimentos. A única coisa que nos impede de caminhar com Deus somos nós mesmos. É a nossa atitude diante dos problemas, é a nossa atitude diante das nossas limitações. E eles falam, levanta-te, sai dessa beira do caminho, sai de onde você está aí. Então a multidão mudou completamente. E eles é quem conduzem a Jesus, porque ele não via nada. Ele continuava cego. E ele te chama. Agora é interessante, né, irmãos? Olha outra inversão. Até agora, quem que estava chamando quem? Jesus é quem Bartimeu que chamava Jesus. Mas quando Jesus parou, foi Jesus que o chamou. Então, quando você chamar Jesus, presta atenção se Jesus também não está te chamando. Porque às vezes nós somos tão afobados que a gente quer as coisas e a gente não para escutar. Jesus para, mas a gente não para. A gente continua naquela mesma toada. Mas agora Jesus é que chama. Você tem que parar para escutar. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Jesus sempre fala, Deus sempre chama. O problema é que nós nem sempre escutamos. Nem sempre paramos para ouvir a Deus. Para ouvir o que Ele tem a nos dizer, o que Ele tem a nos falar. Mas Jesus chama esse homem. E a reação dele foi imediata. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi com Jesus. Alguns detalhes importantes aqui, irmãos. Primeira coisa que ele faz é arrancar aquilo que impedia ele de caminhar. O termo aqui é lançar, é jogar para longe. É pegar algo e lançar mesmo, jogar. É como se ele pegasse aquilo que estava em cima dele, arrancasse e jogasse para longe.
Ele tira de sobre ele qualquer coisa que pudesse impedi-lo ou atrapalhá-lo de conquistar a bênção que ele queria. No caso aqui, ele precisava tirar uma capa. E a capa, para ele, tinha muito significado. Era a única coisa importante que ele tinha. A capa funcionava como roupa. A capa funcionava como uma proteção, talvez como frio. A capa também servia até mesmo de cama, se ele quisesse dormir. Não sei se ele tinha uma casa, uma cama, um leito próprio para dormir. Ele podia estender aquilo em qualquer lugar e deitar-se e se cobrir e dormir com aquela. Para ele era uma das coisas mais importantes. Talvez até mesmo usasse a capa para receber as moedas, as esmolas para ele. Se foi isso, eu fico imaginando, se as moedas estivessem em cima da capa, né, como alguns pedintes fazem, né, mostrar o dinheiro, para dizer, olha, quanta gente está cooperando. Né? Se ele lançou a capa, foi o dinheiro junto. Ele lança de si tudo aquilo que impede caminhar, tudo aquilo que dificulta, e fosse a importância que fosse, a capa era a única coisa que ele tinha, era a coisa mais importante que ele tinha. Ele não se apegou a essas coisas. E às vezes nós nos apegamos às coisas. Nós nos retemos aquilo que muitas vezes está nos impedindo de receber a bênção. Nós não deixamos aquilo que Deus quer que a gente deixe. E aqui Jesus nem pediu para ele fazer isso, ele fez voluntariamente. E às vezes Deus precisa nos empurrar, né? Assim, olha, isso aqui está atrapalhando, vamos dar um jeitinho aqui, ó. Vamos arrancar isso de você. Então, irmãos, se tiver alguma coisa que esteja impedindo você caminhar com Cristo, se tiver alguma coisa impedindo você receber as bênçãos que Deus quer para você, arranca fora. Lança fora. Por mais precioso, por mais importante que seja, nada pode atrapalhar o teu caminhar com Cristo. Às vezes nos apegamos às coisas tão pequenas. Nós valorizamos coisas tão ínfimas. Nós damos valores às coisas que não têm importâncias. E isso, às vezes, nos atrapalha. Esse homem não teve dúvida. A minha oportunidade não vai ser uma capa que vai me atrapalhar. O qual realmente são os nossos valores? O que realmente nós valorizamos em nossas vidas? O que realmente nós damos de importância para nós? Não estou dizendo, irmãos, que coisas materiais não sejam importantes, são. Mas na escala de valores, qual é a posição que ele ocupa? Se você perder isso, como é que você vai se sentir? E ele continua, né? E isso é algo muito impressionante. Ele diz que ele deu um salto. Irmãos, cego não pula. Cego não sai pulando. Ele não enxerga. A atitude dele foi muito mais uma demonstração de fé, de prontidão ao chamado, do que qualquer outra coisa. Ele tinha pressa, ele demonstra ansiedade. Para o cego pular é algo difícil. Hoje, né, academia, essas coisas, na academia que eu frequento, faz tempo que eu não a vejo, tinha uma menina que era cega, mas os professores da academia acompanhavam ela o tempo todo. É a dificuldade que eles têm, mas então o cego não pula. Mas esse cara estava sentado e deu um salto, irmãos. Ele pulou. Então, se Jesus me chama, eu imagino ele pensando assim, se Jesus me chama, não quero deixá-lo esperando.
Ele tem os seus compromissos, então eu vou ocupar o menor tempo possível para ele. Então eu vou correndo. E eu tenho pressa. E é aqui que eu entendo o que significa fé. Fé é isso, um salto no escuro. E esse homem deu literalmente um salto no escuro, porque ele não viu por onde ele pulou. Ele não sabia que estava embaixo. A gente, quando pula, sabe, né? Olha para baixo, vê o que tem. Ele não tinha essa oportunidade. Então, isso é fé. É um salto no escuro. E às vezes o que nos falta é dar esse salto. A gente quer muita confiança naquilo que está embaixo de nós. Às vezes, veja, irmãos, ele não falou assim, não, espera um pouco, deixa eu colocar aqui de lado, vou levantar devagarzinho. Não. Se Jesus te chama, irmão, dê um pulo, dê um salto, corra para Jesus. Jesus te chama. Não deixa ele esperando, não. Não deixa ele esperando, não. Vai em frente. E ele foi. Felizmente, aqueles que eram opositores acabaram ajudando, porque Jesus chamou. E ele foi até Jesus. E veja a pergunta que Jesus, 51. O que queres que eu te faça? Se Jesus hoje perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Qual era a sua resposta? A dele foi, mestre, que eu torne a ver. O que Jesus estava fazendo, irmãos, Jesus sabia o que ele queria. Estava óbvio. Mas o que Jesus estava fazendo é dar uma oportunidade para que ele expressasse a sua própria fé. Jesus sabe de todas as coisas, já sabe cada uma de nossas necessidades. Mas quando Jesus nos ensina a orar, a pedir ao Pai, não é porque o Pai não sabe aquilo que você quer. Deus sabe. O salmista diz que antes que a nossa palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece. E Jesus mesmo diz que Deus conhece todas as nossas cidades. Então você pergunta, por que ele já não supre? É porque Deus quer que você expresse a tua fé. Não é por conta de Deus. É por conta nossa. O que realmente você quer? Para você responder uma pergunta, irmãos, nós temos que pensar na resposta. Nos versículos anteriores, nós vemos que Jesus faz uma pergunta para Tiago e João, e eles não pensaram na resposta. Eles responderam assim, meio que de qualquer jeito. Mas quando Jesus nos faz uma pergunta, quando qualquer pessoa nos faz uma pergunta, exige que nós pensemos. Reflitamos na resposta. E quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Jesus está querendo que ele pense no que ele está falando. Eu sei que hoje, irmãos, por incrível que pareça, tem gente que não quer ser curada. Porque às vezes tem alguns benefícios. Porque o cara tem deficiência locomotora, né? Deficiência de locomoção, ele consegue comprar um carro novo sem pagar os impostos. Só se ele for curado, e agora? Ele pode ir nas filas ter a chance de ser atendido na frente dos outros que não tem problema. Se ele é curado, agora ele volta para a fila. Pode parecer engraçado, mas não é. É triste. Porque muitas vezes as pessoas se utilizam das suas próprias deficiências para ganhar umas migalhas, as pequenas moedinhas que a sociedade dá para ela. Mas Jesus pergunta, e aí, o que você vai querer realmente? Você quer ser curado? Qual é o teu desejo? E ele responde, né, mestre, que eu torne a ver.
Ou seja, ele teve um dia a visão, ele queria recuperar essa visão. O problema é que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é o cego físico, mas é o cego emocional. É o cego espiritual. Veja que Jesus tem um debate, depois ele cura um outro cego, dessa vez um cego de nascença, que foi algo muito mais impactante, né? Lá em João capítulo 9, versículo 39 e 41. Depois dessa cura, ele mostra isso claramente, que os verdadeiros cegos não eram os Bartimeus da vida, mas eram os próprios fariseus. Veja que ele fala, capítulo 9, versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus, a liderança dos judeus, que estavam perto dele, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Eles entenderam a mensagem. Eles entenderam o que Jesus perguntou. E Jesus não teve medo. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas, porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, quem é o verdadeiro cego? Qual é a verdadeira cegueira? Este homem, ele queria retornar a ver, ele queria ver de novo, ver a realidade, ver a vida, ver as coisas como elas realmente são, entender o que está ao seu redor. Bartimeu, mesmo sendo cego, viu que Jesus era o Messias. Como assim? Ele chama Jesus de o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, ele clama 2 vezes. E filho de Davi era um dos títulos messiânicos. Filho de Davi significa que ele era da descendência de Davi. Não é todo judeu que é descendente de Davi. Ele reconhecia que Jesus vinha da linhagem de Davi, era descendente de Davi, era da dinastia de Davi. Então ele reconhecia quem era Jesus. Mesmo sem ver, ele entendia quem era Jesus. Ele via espiritualmente, ele não via fisicamente. Os outros viam fisicamente, mas não viam espiritualmente. Então quem era realmente o cego? Versículo 52. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Quanto tempo Jesus precisou para curar esse cego? Jesus simplesmente disse: vai. Simples assim. Vai. Já está curado. Sem alardes, né? Sem pompas, sem circunstâncias, sem gestos mais elegantes ou finos, ou seja lá o que for. Ele simplesmente falou isso: vai, tua fé te salvou. Está curado. Simples assim. E veja, essa é uma palavra que é consistente em Marcos. Ela o tempo todo aparece. Imediatamente. Num momento. Veja, irmãos, o que acontece aqui. Olha. Num momento, cegueira total. No instante seguinte, visão 20/20. Visão perfeita, sem óculos,
sem lente de contato. Márcio, você perdeu o emprego. Perfeito. Quanto tempo ele precisou para ser curado, irmãos? A Bíblia não diz, mas eu imagino. Sabe quanto? Ele fechou o olho, abriu, estava curado. Um piscar de olhos. Imagina que cego também pisca, viu, irmãos? Cego também pisca. Meu avô era cego, ele piscava. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O piscar é a musculatura da vista. A visão é do globo ocular. São coisas distintas. E esse músculo da pálpebra é um dos músculos mais rápidos que nós temos. Ele precisa, um piscar de olhos é em torno de 100 a 150 milissegundos. 1/10 de segundo. É tão rápido que você pisca e nem percebe. Foi esse o tempo que Jesus precisou para curar aquele homem. Vocês podem ter imaginar isso, irmãos? Em 0,1 segundo, 100 milissegundos, Jesus curou esse homem. Ele fechou, piscou o olho, uma hora ele estava cego, na hora que ele levantou a pálpebra já estava vendo tudo. Visão perfeita, via tudo direitinho. Mas não foi só a sua condição física que curou. Foi sua condição emocional. Inclusive espiritual, eu digo. Agora, irmãos, veja só. Ele seguia Jesus por onde? Pelo caminho. Estrada fora. Antes que ele estava à beira do caminho. Antes ele estava fora do caminho. Ele estava sentado no meio do caminho, ao lado. As pessoas passavam, as pessoas progrediam, as pessoas andavam, as pessoas iam. Mas ele ficava. Agora não. Agora ele não tinha motivo mais para ficar ali parado. Não tinha motivo mais para ele ficar ali pedindo. O que ele faz então? Ele sai do lado do caminho e começa a percorrer o caminho para Jerusalém, junto com Jesus, estrada afora. Agora ele faz parte daquele grupo. Antes ele estava à parte do grupo. Agora ele faz parte do grupo. Antes ele só via Jesus passar e ouvia o que Jesus falava, a multidão, o barulho da multidão. Ele não sabia o que estava acontecendo, só sabia que alguma coisa estava acontecendo. Agora não. Agora ele faz parte da multidão. Lucas 18:43. Eu acho isso aqui o mais importante de todos. Lucas também usa. Imediatamente tornou a ver e seguia-o. Como? Glorificando a Deus. Também todo o povo que viu o milagre, vendo o que aconteceu, também dava louvores a Deus. Esse é o objetivo final, irmãos. Deus ser glorificado em nossas vidas. Deus não nos cura, não nos dá bênção simplesmente para você ter uma bênção. As bênçãos que Deus nos dá, as curas que Deus nos dá, os milagres que Jesus faz em nossas vidas, primeira coisa é mostrar quem Ele é. É interessante que ele chama de filho de Davi, mas ele também chama de mestre, Raboni. Ele usa a expressão aramaica, em hebraico seria Rabi. Rabi significa meu mestre, Raboni significa meu mestre. Esse i final é um pronome possessivo em hebraico. Então ele não era simplesmente um mestre. Não era um rabi, um rav. Ele era o meu mestre,
meu mestre. Quando Deus faz um milagre, Ele quer mostrar a nós quem Ele é. Quer mostrar a nós o quanto Ele nos ama. O quanto Ele se preocupa conosco. Quando Deus faz um milagre, Ele quer se manifestar através da tua vida. Quer se manifestar a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua grandeza através de você. Sabe para quê, irmãos? Para que Ele seja glorificado. E veja, através daquele homem, as outras pessoas viram também quem é Deus. Porque ele fala que também todo o povo, as pessoas vão olhar o milagre de Deus em você. E aí, quem sabe, ele diz, como diz o Salmo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Jesus fez com Bartimeu. Um homem cego, mendigo, que não tinha nem nome. Ele era referenciado pelo nome de seu pai. Ele é o filho do Zé. Mas que agora, antes, à beira do caminho, e agora, seguindo no caminho. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Eu não sei se você tem feito algum pedido a Deus, de alguma bênção. Jesus mesmo, pedi e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas se buscar de todo o coração, buscando pelo motivo certo, com as motivações certas. Bartimeu não se intimidou. Ele tinha muitos motivos para ficar lá deprimido, lá na beira do caminho. Bartimeu tinha muitas razões para autocomiseração. Sentiu o peso da cegueira na vida dele. Não sabemos qual é a idade dele, não sei. Não fala muita coisa sobre ele. Só fala que ele era cego. Era mendigo, vivia marginalizado, não participava dos eventos. Ele não estava subindo para Jerusalém para a festa, dependia de outros. Mas ele não se conformou com isso. A oportunidade que ele teve, ele buscou com toda a intensidade. E toda a situação foi mudada no momento que ele começou a clamar. E que Jesus o escutou. E Jesus parou. E Jesus o chamou. E ele recebeu o que ele queria. O que queres que eu te faça essa noite, irmãos? Se Jesus perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Eu queria que você abaixasse tua cabeça nesse momento. Com certeza tem algo dentro de você que tem te perturbado. Algumas coisas a gente consegue conviver, consegue levar, mas algumas coisas têm nos trazido angústia, impedido de caminhar. Se nessa noite Jesus perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Eu
queria que você desse essa resposta para Jesus. Quem sabe nessa noite você não sai aqui com aquilo que você deseja, com aquilo que você vem buscando há tanto tempo. Não precisa fazer uma lista muito grande. Tenho certeza, se Jesus perguntasse para ele, fala 5 coisas para Bartimeu, ele falaria 5 coisas. Mas Bartimeu só queria uma coisa: ver novamente. Quem sabe até para ver Jesus. Quem sabe para poder desfrutar melhor da vida. O que queres que eu te faça? Senhor, Pai querido Deus, essa noite estamos aqui presentes, né? Diante da Tua presença. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui presente. O Senhor conhece o meu coração. Sabe aquilo que passa dentro de nós. Tenho certeza que se nesse momento o Senhor fizesse essa pergunta para cada um de nós, nós teríamos uma lista enorme. Talvez nós nem saberíamos o que responder. Mas, Pai, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mas eu quero nessa noite, Pai, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor receba de cada um a resposta que eles têm nos seus corações para essa pergunta: o que queres que eu te faça? Eu te peço, Senhor, que o Senhor, assim como concedeu a Bartimeu, que o Senhor conceda também nesta noite aos teus filhos, não por conta de alguma coisa extraordinária, Senhor. Não por algo grandioso ou coisas desse tipo. Mas para que na vida de cada um manifeste a tua glória. Na vida de cada um manifeste o teu poder. Na vida de cada um manifeste a tua graça. Na vida de cada um manifeste o teu amor. E que através dessa manifestação, as pessoas ao redor olharão para eles e dirão: certamente, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque acima de tudo, Pai, é o teu nome que deve ser glorificado. Acima de tudo, é o Senhor que deve ser exaltado. Nós somos teu povo. Nós somos os teus filhos. E nós, como filhos, queremos honrar o teu nome com as nossas vidas, com as nossas atitudes, através da manifestação da tua graça em nós. Opera maravilhas no meio do teu povo, Senhor. O Brasil hoje está convulsionado socialmente e politicamente. Mas como diz o nosso irmão Ricardo Mariotti, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. E queremos manifestar a Cristo em nossas vidas. Que o Senhor abençoe teu povo, Senhor, nessa semana. Que o Senhor esteja caminhando diante deles, diante de nós.
que o Senhor esteja operando na vida do teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.